Entre as diversas atribuições de um profissional da área da nutrição, ele também é responsável por coordenar atividades de seleção e compra de alimentos para as unidades de alimentação, sejam elas grandes ou pequenas, urbanas ou rurais, privadas ou públicas. Além de critérios técnicos mais relacionados à segurança alimentar em uma perspectiva microbiológica, garantindo a inocuidade dos alimentos, o nutricionista deve, de acordo com as diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira, fazer a seleção e compra dos alimentos levando em conta princípios de sustentabilidade socioambiental, respeitando a singularidade da cultura alimentar dos indivíduos e, se possível, deve incluir nos cardápios essa diversidade alimentar, adquirindo alimentos que estejam alinhados com as tradições e costumes das populações, privilegiando, também de acordo com o guia, alimentos in natura ou minimamente processados, oriundos preferencialmente da agricultura familiar, favorecendo os alimentos orgânicos. O modo de vida no Brasil é predominante urbano e nosso sistema produtivo é hegemonicamente capitalista. Dessa maneira, os sistemas alimentares no nosso país constituíram-se de modo que forças sociais, econômicas e políticas impactem diretamente no abastecimento dos alimentos e indiretamente na qualidade da alimentação e na saúde dos indivíduos. Hoje, o sistema alimentar hegemônico no Brasil favorece a produção de commodities, utilizando espaços de cultivos para monoculturas e opera fundamentalmente sob uma lógica mercantilista, que exclui alimentos que, por exemplo, não correspondam aos interesses mercadológicos dos grandes agentes produtores e distribuidores. O alimento deixa de ser um bem comum. A alimentação deixa de ser direito humano e torna-se mercadoria. Além disso, esse tipo de produção acarreta em uma monotonia alimentar, dos quais os mesmos alimentos são produzidos para o consumo, diminuindo esse repertório alimentar das pessoas. Por exemplo, existem mais de 4.000 variedades de milho, mas a indústria, por diversas razões relacionadas ao lucro, acaba produzindo em larga escala apenas o milho amarelo. Por outro lado, sistemas massificados e centralizados de produção e distribuição de alimentos permitiram que a sociedade alcançasse um nível de produção de alimentos nunca antes visto. Contudo, isso não exime os nossos sistemas alimentares de suas inerentes contradições. Produzimos muito mais alimentos que a nossa capacidade de consumi-los, mas mesmo assim existe muita gente com fome. Isso porque o objetivo dos grandes agentes produtores não é alimentar as pessoas, e sim obter lucro para si e seus acionistas. Sistemas alimentares que operam sob uma lógica mercantilista também comprometem a qualidade dos alimentos que estão produzidos. Pois, como a diretriz principal é maximizar os lucros, o quão saudáveis são esses alimentos vira uma questão secundária frente a aspectos como, por exemplo, preço, muitas vezes privilegiando alimentos ultraprocessados, cujas formulações são pobres do ponto de vista nutricional e até nocivas à saúde. Por outro lado, essas formulações são extremamente agradáveis ao paladar e econômicas do ponto de vista do custo de produção. Quando os profissionais da saúde fazem compras adequadas, favorecemos a proteção dos nossos ecossistemas, assim como a saúde das nossas populações. Também protegemos a nossa cultura alimentar. Como pode atuar o nutricionista para mitigar os impactos de um sistema alimentar contraditório e desigual? A seleção e compra dos alimentos certamente pode ser um dos maiores, se não o maior recurso que o nutricionista tem para mitigar esses impactos e promover uma alimentação mais inclusiva, diversa e cultural e socialmente responsável, que impacte transformando diretamente a qualidade da dieta das populações e a saúde geral das mesmas. Indo além dos atacadistas e grandes redes de varejo, existe uma pletora de alternativas em que o nutricionista pode alicerçar-se para realizar a compra de alimentos. Em determinadas ocasiões, inclusive, a lei protege outras fontes não hegemônicas para a aquisição de alimentos. Por exemplo, é estabelecido que na compra de alimentos para a unidade de alimentação escolar deve observar-se um percentual mínimo de bens oriundos da agricultura familiar, assim como orgânicos ou de base agroecológica. São nas feiras livres onde pode encontrar-se produtos mais frescos e com um valor mais acessível do que em outros estabelecimentos. Nestes locais é facilitada a compra diretamente do produtor, ou pelo menos em uma menor quantidade de intermediários. O produto então pode ser vendido por menores preços do que em outros locais, e uma parcela maior dos ganhos chega ao produtor. Existem vários tipos de mercado, como os supermercados de grandes redes,
que normalmente são de empresas multinacionais que visam o lucro, onde o alimento torna-se mais uma mercadoria e colaboram com esse sistema capitalista de produção. A periodicidade do abastecimento é menor do que quando comparado à feira, por exemplo. Utilizando o sistema de estocagem com um período maior, desse jeito os alimentos já não são tão frescos. Os peixes e carnes, por exemplo, muitas vezes já vêm congelados para ter um tempo maior de prateleira. Também não é encontrada uma grande variedade de hortifruti granjeiros, contando com um número limitado de opções. Existem os mercados locais, que normalmente são geridos por pequenos empresários e que têm como aquele comércio a única forma de renda, mas que por conta da competição desleal das grandes redes de varejo, estão a cada dia com maiores dificuldades para se manterem abertos. Os mercados municipais, geridos pelo governo ou por parceria público-privadas, passaram a não ser um local só de venda de produtos, mas também no Brasil acabaram virando atração turística, como por exemplo o Mercadão de São Paulo, o Mercadão de Pinheiros e o Mercado Ver-o-Peso em Belém do Pará. Estes estabelecimentos se propõem a vender alimentos regionais que não são comercializados nas grandes redes de supermercados, além de contarem com bares e restaurantes dentro de sua área interna que exploram e comercializam produtos da gastronomia local. Mercados municipais, tal como o Mercado de Pinheiros, são um dos poucos lugares onde encontram-se produtos tradicionais da cultura alimentar brasileira, fazendo chegar aos grandes centros produtos típicos de quase todas as regiões do país. Alimentos como feijão verde, as farinhas de mandioca amarela, queijos de tipo específicos como o queijo canastra, são só alguns exemplos. Esses gêneros alimentícios tradicionais não costumam ser produzidos em larga escala. São frequentemente de produção artesanal. Isso implica que um maior contingente de pequenos produtores seja acionado para suprir a demanda. Os produtos artesanais têm uma variabilidade intrínseca ao seu modo de produção, o que gera uma riqueza de sabores e características desses produtos, que por sua vez tornam-se gastronomicamente mais interessantes. Podemos considerar o sacolão como um meio termo entre um supermercado de grande rede e uma feira livre. Nos sacolões encontram-se principalmente hortifruti granjeiros, e por focar-se nesse tipo de produto, o reabastecimento é feito, além de em uma menor escala, se comparado aos grandes supermercados, em uma periodicidade menor, ou seja, os produtos são reabastecidos mais vezes em um mesmo período de tempo. Essas características permitem que o sacolão participe de uma rede de trocas mais justa, com menos intermediários. Outra vantagem é que no sacolão os produtos tendem a ser mais frescos, justamente por essa periodicidade menor de abastecimento. Comprando direto dos produtores, diminui-se o número de intermediários. Assim, o lucro passa diretamente para o produtor. Também é uma forma de obter produtos mais frescos do que se comparado aos supermercados ou sacolões. Quando falamos em termos de variedade de gêneros alimentícios, a agricultura familiar é responsável pela maior parte da produção destes. Desse jeito, comprar direto do agricultor também é uma forma de apoiar esse modo de produção agrícola.